E aí, sétimo ano? Tudo beleza? Então, eu pensei em criar esse vídeo para lembrar vocês daquilo que foi estudado ontem. Ontem, com o auxílio das videoaulas, nós estudamos os pronomes indefinidos, os pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Foi coisa pra caramba, né? Muito bem, hoje nós vamos colocar em prática, mas antes nós vamos rever cada um deles, para que aí você fique seguro para fazer os exercícios, tá bom? Então vamos nessa, mãos à obra. Vamos lá, desfaz esse bico e vamos começar. O primeiro que a gente vai ver vai ser o pronome indefinido. O que é um pronome indefinido? O próprio nome já está falando. É um pronome que é usado para não dar uma ideia clara sobre do que estamos falando. Vamos só lembrar que pronome é aquela palavra que vai estar sempre ligada a um nome. E essa ação do pronome é de modificar o nome, substantivo, é de relembrar, retomar esse nome ou de substituir um nome. Então, o pronome vai estar sempre ligado a um substantivo. No caso do pronome indefinido, ele vai sempre dar uma ideia vaga, muito imprecisa, sobre do que ele está se referindo. Uma outra característica muito importante do pronome indefinido é que ele vai sempre estar na terceira pessoa do singular. Não existe pronome indefinido, por exemplo, no plural, fora da terceira pessoa, tá? Então, vai sempre ser ligado à terceira pessoa. Essa pessoa vai ser o substantivo, tá? Então, pode ser plural ou singular, mas não pode ser de outra pessoa que não seja terceira. Então, vamos colocar isso claro na cabeça. Pronomes definidos são aqueles que se referem de modo vago, impreciso, à terceira pessoa ou exprimem quantidade indeterminada. Eu não sei quantos são, mas eu sei que é mais de um ou é um, tá? Só não vou definir a quantidade. Esses pronomes definidos, eles podem ser variáveis, ou seja, podem ir para o feminino, para o masculino, para o plural ou para o singular, ou podem ser invariáveis, ou seja, não variam nunca, eles sempre vão estar no singular, na terceira pessoa do singular. Ok? Alguns exemplos: aqueles que são variáveis, algum, algumas, nenhum, nenhuma, certo, certa, muito, muitas, muitos e etc. Esses são os variáveis. Os invariáveis, alguém. Alguém não é feminino nem masculino e é sempre terceira pessoa do singular. Então, alguém, ninguém, cada, o trem, tudo, nada e assim vai. Então, lembra disso. Pronome indefinido, terceira pessoa do singular. Quantidade, eu não sei qual é, não sei se é muito ou pouco, eu fico sempre no vago. Vamos ver então esses pronomes indefinidos na prática. Vamos usar essa imagem aqui que a gente já viu. Vamos repetir essa imagem. Essa primeira frase é assim: todos poderão participar do concurso. Eu sei quem poderá? Talvez eu até saiba, mas o meu intuito não é dizer exatamente quem ou quantas pessoas. A única informação que eu passo com essa palavra todos, que substituiria o nome das pessoas que poderão participar, é que é mais de uma pessoa, porque se está no plural, se são todos, então eu sei que é mais de um. E esse todos é a terceira pessoa do plural, são eles, não é? Porque se eu cito João, Maria, Ricardo, Paulo poderão participar, são eles. Então, nesse caso, eu não sei exatamente quem é, eu não quero dizer exatamente quem é. Então, nesse caso, eu vou usar o pronome indefinido, tá?
Por exemplo, eu tenho a segunda frase aqui. Muitos alunos dessa escola foram classificados. Vou ficar até aqui. Foram classificados. Eu disse exatamente quem? Não. Eu quis definir quais são, talvez para não deixar os outros colegas numa situação ruim e não citar o nome dessas pessoas. Repara que aqui também muitos alunos são eles, sempre terceira pessoa, não do singular, mas do plural. Se eu quisesse falar, por exemplo, de algum aluno em especial, eu poderia falar, por exemplo, alguém dessa escola foi classificado. Eu sei que foi uma única pessoa porque eu usei o alguém. O alguém vai substituir o nome da pessoa que foi classificada. E esse alguém que eu usei agora, ele está na terceira pessoa do singular. Então lembra, pronome indefinido, ele vai sempre substituir o nome de alguém que eu não sei ou que eu não quero dizer, mas eu vou sempre colocar ele no lugar do terceira pessoa, ou do singular, ou do plural. Ah, não é tão difícil assim, não, né? Bom, a gente vai ver os pronomes interrogativos. O próprio nome já fala o que é, né? Eles são usados para usar nas perguntas. Nós usamos em perguntas, em indagações. Essas perguntas podem ser diretas, do tipo, qual o seu nome? Como indiretas. Eu gostaria de saber qual o seu nome. Muito bem. Aqui eu tenho alguns exemplos nessa lista aqui. Esses pronomes quem, quantos, que, qual, são os mais importantes. Tem mais. Mas eu quero ver dois exemplos para vocês terem uma ideia de como é fácil identificar um pronome. Eu não falei para vocês que pronomes são aquelas palavras que substituem, modificam ou retomam um nome? Muito bem. Vamos provar isso? Vamos lá. Quem entregará o trabalho hoje? Essa palavra quem, que é o pronome interrogativo, não está substituindo o nome da pessoa que entregará o trabalho hoje? Então, provado que é um pronome. Nesse caso, um pronome interrogativo. Quantos alunos chegaram atrasados hoje? Esse quantos aí não está substituindo o número de alunos que chegaram atrasados? Então, nesse caso aqui, lembrando que alguns dos pronomes interrogativos são variáveis também ou invariáveis. Por exemplo, quem é um pronome invariável, não tem plural, não tem singular, ok? Ele é só quem. Quantos já é variável, porque eu posso dizer quantas, por exemplo. A mesma coisa qual, quais. Então, lembra também disso, existem pronomes interrogativos variáveis e invariáveis. Eu vou colocar aqui uma listinha de todos os pronomes interrogativos. E em seguida nós vamos ver os pronomes relativos. E aí sim, bebê, a coisa é um pouquinho mais complicada. Mas não se assusta, não. Vamos resolver isso logo? Então vamos lá. Pronome relativo. Relativo, por quê? Porque ele vai retomar alguma coisa, ou algum nome, ou algum pronome que vem anteriormente a ele. Vamos melhorar isso? Então vamos. Você sabe aqueles textos em que a pessoa repete 1000 vezes o mesmo termo e fica assim muito repetitivo o texto? Vamos ver esse exemplo aqui. O jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. O jogo 2 vezes faz sentido? Não. Eu posso colocar um pronome relativo aí para retomar a palavra jogo e não repeti-la. O pronome relativo, os pronomes relativos, são aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles, ok? Então, nesse caso aqui, o pronome relativo, ele vai retomar a palavra jogo. A frase com o pronome relativo fica bem mais fácil de se entender. Vamos lá. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Aqui, o pronome relativo fez duas coisas muito importantes, que são sua característica. A primeira é retomar um termo que vem anterior a ele. No caso aqui,
o jogo. O pronome relativo vai estar sempre encostadinho com aquilo que ele está retomando, justamente para que você não precise repetir esse termo, tá? Uma outra coisa importante é que o pronome relativo ele vai sempre iniciar uma oração. Professora, como é que eu sei o que é uma oração? Oração sempre tem verbo. Repara que depois do que tem decidirá. Decidirá é verbo. Então, o pronome relativo ele tem dois deveres. Primeiro, ele tem que retomar um termo que vem antes dele, coladinho com ele. E segundo, ele vai unir orações. O papel dele é de unir orações, tá bom? Outro ponto importante: os pronomes relativos também podem ser variáveis ou invariáveis. O qual, os quais, plural, nesse caso, não é? Cujo, cujas, quanto, quantas ou quantos. Agora, o que, o quem, o onde, o aonde, esses não. Esses são invariáveis. Vamos ver um exemplo de uso? Então, vamos lá. Vocês que sempre nos criticam agora pedem nosso apoio. Então, nessa frase aqui, esse que aparece logo depois do vocês, está retomando essa palavra, está retomando vocês. Sempre lembrem que o pronome relativo vai estar sempre coladinho da palavra que ele está retomando. Outros exemplos. Desejo esclarecer que não foi ela quem nos prejudicou. Você lembra que eu falei que o pronome relativo ele pode substituir tanto um substantivo quanto um outro pronome? Ela é pronome pessoal. Repara que o ela está pertinho do quem, e esse quem está retomando esse pronome pessoal. Tá legal? Reparem que cada pronome relativo ele vai substituir, ou melhor, prefiro no lugar de substituir, ele vai retomar uma coisa específica. Então, por exemplo, o que ele vai retomar tudo. Tudo, coisa, pessoa, ok? Qual? Também. Agora, o pronome relativo quem, ele só vai retomar o nome de uma pessoa. Lembrando que pode ser um substantivo, como pode também ser um pronome pessoal, tá? A gente viu no exemplo anterior que ele retomou uma pessoa, mas era um pronome pessoal. Onde vai retomar um lugar, cujo vai retomar a pessoa que possui alguma coisa, ok? Lembra disso, é a pessoa que vai possuir alguma coisa, tá? O como, ele vai retomar uma forma, uma maneira, um modo. O quando, o tempo em que algo aconteceu. E o quanto vai retomar tudo, todos ou tantos, tá? Então, mais uma vez, eu vou relembrar a vocês. O pronome relativo, ele retoma um pronome, ou, nesse caso, um pronome pessoal, ou ele retoma um substantivo. Peraí, professora, peraí. Parem o mundo, eu quero descer. O que, o qual, o onde, isso não é pronome interrogativo? Por que ele está na lista dos pronomes relativos? Então, pessoal, vamos entender isso. Pronome relativo é aquilo que eu uso para representar um nome, para retomar um nome que foi citado anteriormente a ele. O nome aparece sempre junto com o pronome relativo, tá? Já o pronome interrogativo, eles são usados para pergunta. Lembra que eu falei? Pergunta direta ou indireta, tá? Só que lembra, ele vai estar sempre na terceira pessoa do discurso, tá? No caso do pronome relativo, ele retoma. No caso do pronome interrogativo, ele vai substituir um nome. Então, se vocês pensarem que o pronome relativo ele não vai estar em pergunta e o pronome interrogativo vai estar numa pergunta, num questionamento, daí você tira a dúvida da diferença entre eles dois. Tá legal? Bom, pessoal, por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Deu trabalho, mas no próximo fórum a gente tira todas as dúvidas, tá? Não fica com nenhuma dúvida. Me pergunta. Se pintou alguma dúvida aqui, me pergunta lá no fórum.
A gente se vê lá.